O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos refletindo o domingo, o que nós ouvimos, que celebramos o dia de Todos os Santos. Aquelas leituras que nos fizeram refletir que eles intercedem por nós, as almas dos santos. Vocês lembram, né? Primeiro dia agora, que foi domingo. E ali o Senhor nos deu, através deles, uma receita para que nós pudéssemos um dia também estar contemplando o céu plenamente. A gente já contempla Cristo aqui já como aqueles que buscam o Senhor, mas plenamente como eles, a gente precisa percorrer ainda no meio das tribulações. Vocês estão lembrados, né? Quem veio aqui no domingo, nós refletimos com a palavra de Deus sobre tudo isso. Que são aqueles, falaram para João, né? Um vidente disse para João: quem são aqueles que estão vestidos com roupas brancas, trazendo uma palma na mão? E aí o próprio vidente disse: as almas, são aqueles que na terra enfrentaram as grandes tribulações pelo sangue do Cordeiro. Então hoje, e a semana inteirinha, né? Hoje, terça-feira, quarta, quinta, sexta, nós vamos ainda degustar esse domingo, falando que a gente precisa percorrer esse caminho, fazer todo o esforço possível. Lembra que Cristo falou semana passada? Fazer todo o esforço possível para adentrar
pela cruz, pela porta que é estreita, a cruz. Então, esse recheio de informações, eles vêm agora nesta terça-feira, quando Jesus estava à mesa, certamente de um homem, praticamente de um dos fariseus. Muitos fariseus gostavam de Jesus, viu, gente? E ali esse homem faz uma indagação a Deus ali, né? Felizes aqueles que comem o pão no reino de Deus. Quer dizer, esse homem fez uma deixa ali, quando fez uma deixa, que fez Jesus refletir sobre isso, para todos nós. Vocês lembram que a gente comentou aqui, já muitas vezes, o que é o pão? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente já refletiu o que significa pão na Bíblia, na palavra. Ele não é o pão, não é o pão que alimenta o nosso estômago quando a gente está com fome, para a gente sobreviver. Não é esse pão, é outra coisa. O pão, dai-nos o pão de cada dia, significa, dai-me aquilo que é necessário em tudo aquilo que envolve a minha história nesta terra aqui. Dai-me o que é necessário. E pão na Bíblia significa, tem vários significados. Por exemplo, a saúde que todos nós tanto pedimos que Deus possa nos conservar com saúde, é o pão nosso. É um tipo de pão. A minha saúde é meu pão. A juventude que a gente corre atrás para não envelhecer, é um pão. Vai entendendo? O pão é aquilo tudo que é importante para mim. Minha saúde é importante. Ficar firme na juventude, manter uma certa jovialidade, é importante para mim. Então é o meu pão. Alguns que têm as suas vocações familiares, para muitos a esposa é muito importante para ele. É o pão, é o pão. O amor que o marido tem pela sua esposa, como está lá em Efésios capítulo 4, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou sua igreja. Então veja assim, quem é o pão do esposo? A esposa. Quem é o pão da esposa? O seu esposo. E quando vêm os filhos confiados por Deus? Aquelas coisinhas mais fofinhas, não é? Quando são pequenininhos pelo menos. Eles são o quê? Eles são o pão do papai e da mamãe, da vovó, do vovô, não é? Por quê? É aquilo que é muito importante para nós. Meu filho, minha filha, minha neta, meu neto. O que mais é o pão? O meu trabalho. O meu trabalho é algo muito importante para nós, porque a gente, para sobreviver, enquanto a gente não se aposenta bem, a gente tem que trabalhar, e trabalhar bastante. Então o pão também é o meu ir e vir, passar horas, enfrentar as intempéries da vida, para buscar o alimento para a minha mesa. Então veja, o trabalho também é meu pão, e me atrai. Os patrimônios que eu tenho, é meu pão. A minha casa pode ser meu pão, porque eu gosto da minha casa. Então veja, o pão é tudo aquilo que é importante para mim. Então na Bíblia você já sabe, o que é o pão? É aquilo que é importante para mim. Agora vamos ao homem na mesa. Ele fala, né, que feliz o homem que come o pão no reino de Deus. Qual é o pão no reino de Deus? E aí é onde Jesus está desfiando essa conversa, não é? O que é esse pão no reino de Deus? É a vida de Cristo, não é? É quem encontrou o seu tesouro, é quem encontrou aquilo que é mais importante do que a mãe, do que o pai, do que a minha própria juventude, do que a minha própria saúde. Quem tem filhos, os próprios filhos, se eu tiver uma casa, alguma coisa, é mais importante do que a minha casa. Então qual é o grande pão? Que na liturgia da igreja, a gente também chama, um dos adjetivos, para ele chama-se o pão dos anjos. Quem é? Cristo, a Eucaristia, o corpo santo do meu amado. Então veja, o pão, feliz
o homem que come o pão no reino. Deixar Deus reinar. Deixar os sentimentos de Cristo que a gente, graças a Deus, vem aprendendo e treinando e procurando treinar através de um esvaziamento, que os santos todos fizeram o esvaziamento da vontade deles, para que Cristo, pão da vida, pudesse ser o tudo na vida deles. E não é fácil fazer esse esvaziamento. Por isso que o homem está dizendo: feliz o homem que come este pão, que faz com que, por exemplo, no caminhar desta terra, o que é o caminhar? Enquanto a gente viver aqui, nas vocações, só tem 4 vocações, e a vocação só vem da igreja. A palavra vocação, ela é uma palavra dentro, vamos dizer, da gramática litúrgica. Ela não é vocação vinda do mundo. No mundo é aptidão, é aptidões profissionais, tá? Pode dizer de talento também, etc. Vocação só existe dentro da cristandade, e só tem 4, quais são? A ordem, bispos e padres, o matrimônio, para quem tem a vocação, não são todos, por isso que é vocação. Deus chama para ter a vida dele, o pão dele, testemunhando ele nesse mundo como casal. Há alguns, a outros não. Há alguns como padres, há outros como solteiros. A terceira vocação, solteiro, solteira, não tem vocação para casar e nem tem vocação para ser ordenado na igreja como padre, nem trabalhar em congregações religiosas femininas, não. E tem a quarta é aquele que tem a vocação para viver nas congregações e comunidades de vida, ok? Então assim, são essas as vocações que você é chamado a viver e testemunhar a vida de Deus, o reino de Deus. Isso precisa ser assim, como qual é a tabuada mais fácil? É do 5, não é? Porque a gente sabe a horas, não é? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, é assim, vai. Então a gente tem que saber de cor as 4 vocações e a minha vida em Cristo, em oração e ascese, eu vou descobrindo qual é a vocação que Deus, Ele chama todo mundo, mas para testemunhar em quais destas vocações. Então, feliz o homem na Bíblia significa o sexo masculino e o sexo feminino, é chamado homem. Bendito o homem, os masculinos, e as mulheres, as femininas, ok? Que come o pão no reino de Deus. Ou seja, não faz como prioridade outra coisa do que testemunhar Cristo, ou como casado, testemunhar Cristo ou como padre, como religioso, religiosa, testemunhar Cristo como solteiro, e assim por diante. Agora, qual é a prioridade? É Cristo, tá? Então, o pão da minha vida, é importante todos os exemplos de pão que a gente já aprendeu. Meu filho, às vezes um animalzinho de estimação é o meu pão, ok? A minha juventude, a minha beleza física, é um pão, a gente cuida, a gente gosta, não é? Meu dinheiro, meu carro, minha casa, meus amigos, pode ser meu pão. Ficar no final de semana com os amigos que a gente gosta, que a gente confia, é meu pão. Agora, fazer deste pão apenas um convívio, mas feliz mesmo é aquele que faz da sua vida pessoal chamado Cristo como pão maior da tua vida. Daí vem aquela palavra de Cristo: quem ama mais sua mãe, seu pai, seus filhos, seu campo do que a mim, não pode. Olha o termo, ele mesmo diz, não pode. Vai tentar, mas não vai conseguir ser meu discípulo. É a mesma coisa aqui, no Santo Evangelho que Jesus hoje colocou para nós, não é? Deus chamou o quê? Chamou para a gente testemunhá-lo nesse mundo, o reino dele, e nos deu as vocações. Só que a gente, olha só, eu não tenho tempo, meu bebê nasceu, agora minha mãe ficou doente, eu preciso cuidar dela. Mas antes da mãe ficar doente, você ainda era muito jovem, você tinha que estudar.
Mas aí, antes de você ser jovem, que você era criança, tem que brincar, não é? E assim por diante, nós vamos sempre arrumando uma desculpa. E Deus chamou para a festa, é a vida com Deus, tá? O Pai preparou uma festa, qual é? Ter a vida de Cristo vivendo em nós. Agora, a gente sempre vai dar uma desculpa. E aí, o que o Cristo está falando ali? Chama todos, ou seja, vai em todos os lugares, batizai, e aqueles e aquelas que testemunharem com a vocação que eu dei, e não esquecer que eu sou o pão maior, isso aqui é o mais importante de tudo, né? Estes terão a vida comigo. E aqueles outros todos que foram batizados, foram até crismados, que vão muitas vezes na Santa Missa, mas só que veja, priorizou o quê? Não o pão do céu, priorizou o quê? Os pães que fazem parte da nossa vida também, não é? Antigamente eu lembro que tinha os carros, mas faz tempo isso, hein, gente, que faz uns 20 anos atrás, se não for mais, hein? Nos carros começou a ter aquela, quem comprava os seus carros, colocava um adesivo atrás, para a gente enxergar, né? Hoje tem muitos tipos de adesivo, mas antigamente falava, meu cachorro, minha vida, minha esposa, minha vida, vocês lembram disso? Não é? Minha namorada, minha vida. Olhando no ângulo do mundo, é romântico, é bonito, mas é falso, não é verdadeiro. Ali é para quem justamente vive no mundo, aí pode colocar o adesivo que quiser nesse sentido, e a gente respeita. Agora, quem é chamado, quem tem o chamado, e quem é que tem o chamado? Todos nós cristãos, vocacionados, que tem que descobrir quem não tem ainda, ok? Qual é o adesivo que a gente deveria então, se quiser colocar no carro lá, deveria colocar? Qual adesivo? Minha vida é o meu Senhor, o meu pão é o meu Senhor, a minha família é um caminho para que eu amo, minha família que eu amo tanto, é um caminho para eu testemunhar o meu grande amor, que a gente cantou em Yeshua, te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. Agora eu te encontrei, meu amado, eu te chamo de meu amor, tu és o pão primeiro. Qual é o primeiro mandamento da lei? Qual é o primeiro mandamento da lei? Vamos lá. E o segundo é semelhante a ele, qual? Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua inteligência, com toda a sua força e com todo o seu coração. Não é assim? Não é? Aí Jesus ainda fala, e o segundo é semelhante a esse, e ao próximo como? Olha aí. Só que Jesus deu esse mandamento para os judeus, mas ele deu um novo, que é bem mais condensado, e ele decifra com a vida dele. Eu vos dou um novo mandamento agora, não mais este. Claro que quem viver com sabedoria aqui, ele vai viver esse novo que eu vou dizer. Qual? Amai-vos como eu vos amei. E como é que Jesus amou? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, por favor, procurem estudar para ver se é verdade. Porque vocês vão saber que é a verdade. E quando for verdade, falando, louve a Deus, não a mim, porque eu também tive que ir atrás, porque eu queria saber. A única religião no mundo, chamada as grandes religiões, tá? Quais são as grandes religiões? Vamos falar algumas aí. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, tá? Os muçulmanos, e o da Índia lá, como é que é? Budismo, são chamadas as grandes, por que elas são grandes? Porque elas têm mais de 1000 anos, tá? São as milenares. Então, de todas essas, que respeitamos todas, até a nossa co-irmã, os judeus, mas tem muita coisa diferente. Qual é a única religião que para amar a Deus tem a ver com assim, eu só posso falar, Deus é meu pão, é o meu tudo, quando é a única religião, única, estuda isso, para vocês verem que eu não estou mentindo, que tem a ver, o amor de Deus tem a ver com o outro, e o outro não é necessariamente só
os da minha casa, os meus pãezinhos, tem a ver com outro que eu não conheço. A única religião que é católica é que quando se fala amai a Deus, e Jesus disse, e o segundo mandamento é semelhante, o próximo. Então quem ama a Deus de verdade, se Deus é o pão primeiro, já entendeu que nesse mundo aqui você está em missão vocacionada. Qual? O outro. O outro. Quem é o outro? O outro com quem você se encontrar na vida aqui, nesse deserto da vida. Pode ser indo lá na padaria, você vai encontrar um bando de gente lá. Lá eles são o quê? Os seus irmãos. E é estes que o Cristo também está falando para você. Se você ama a Deus, você vai olhar para eles e você vai ter uma preocupação com eles. Os nossos irmãos de rua, quer ver? Os nossos líderes do poder, que estão à frente dos governos do nosso país, de todas as dos seus estilos de governo, federal, estadual, municipal. E quem são eles? Eles são aqueles que eu devo amar. O que é amar? Como Cristo amou. Se eu vejo que falta neles a sensibilidade humana, então eles passam a ser o meu alvo, que a gente cantou aqui. Hoje o meu alvo é te sentir. Então o que é? No outro. Eu só posso falar que eu amo a Deus quando eu vejo o outro, não o pecado dele, o pecado não. Eu vejo a fragilidade daquele que Deus também salvou, ainda está acorrentado pelo diabo. A gente não rezou aqui, nós rezamos aqui, você rezou aqui, vocês aí, pelos nossos irmãos com depressão, não é? E a gente rezou por quê? Porque você sabe que a depressão, ela é uma doença terrível. E que se ela não for tratada, se não rezar por ela, ela pode até levar a óbito a muitas pessoas. E já levou. E aí quando a gente fala, nossa, está com depressão, vamos rezar, a gente tem até uma moção para fazer, agora eu vou. Tadinhos. Deveria ser, com a mesma disposição, quando você vê um drogado, que às vezes ele é capaz de fazer qualquer loucura para alimentar o vício dele, que vive aí fora e que assusta a gente. Então nós deveríamos ter a mesma compaixão por esses irmãos. Mas no governo tem bandido, eles são familiarizados aí com uma ideologia que não tem de ateu. E o que Cristo falou? Eles não são seres humanos? São. Quem eles são na tua vida quando se ama a Deus? O teu próximo. Reze por aqueles que podem estar pregando o ateísmo no mundo. Não importa. O que importa é que você reze por ele. Porque quem ama a Deus faz isso. Quem ama a Deus de verdade faz isso. Agora, quem ainda não tem esse encontro com Deus, jamais, vem na cabeça toda hora o que? O crime do outro. Mas ele está tentando liberar isso aqui. Mas eles estão tentando. Gente, se eles estão tentando, não estão tentando, é porque da mesma maneira que a gente teve compaixão daquela pessoa que está acorrentada na depressão, a gente tem que ter compaixão daquele que está acorrentado também, que está querendo só fazer a besteira aqui. Então reze, porque eles são nossos irmãos, e eu não sou nem um pouquinho, mas nem um milésimo melhor do que eles. Eu não sou, eu posso estar tendo uma postura de diferente, porque eu estou rezando pelo meu irmão, que Cristo também morreu por ele. E é um óbvio da vida. Se Cristo é o meu amado, de verdade, Ele falou, é a palavra dele, o amor dele, o Espírito dele agora está reinando em mim. O outro são os outros, que eu não conheço, que eu não preciso falar, eu gosto de você porque você faz coisa boa. Não, eu gosto de você, independente de você fazer coisa boa ou não. Mas se está em destaque o teu pecado, você passou a ser meu alvo de oração. Se está em destaque o teu pecado, moça, então passou você a ser o meu alvo de missão. Santa Teresa de Calcutá, ela entrou numa congregação, que eu não sei falar agora qual era, então ela falou, eu quero viver aqui, né? E não tinha nada a ver com Calcutá, nem sei qual é a origem dela, de onde que ela é, você sabe? Ela veio de um país para o outro. Aí o que aconteceu? Ela não foi para uma congregação? Foi.
para viver na congregação dela, ali dentro, quietinha, bonitinha, porque ela se sentiu vocacionada para isso. Passando um tempo, tendo encontros com Cristo, ela começou a descobrir que o Senhor pedia para ela sair e fazer um trabalho pelos irmãos de rua. E ela amava as pessoas de rua. Ela não perguntava: escuta, você é ex-drogado, é drogada, você rouba, você matou, você roubou, você comeu criancinha quando era... Não, ela via o morador de rua, ela ia lá e abraçava. Por quê? Porque para ela não via o pecado, ela via Cristo naquela pessoa. Então veja, ela chegou a sair do país dela para ir morar em Calcutá, para viver na rua com eles lá. Tá? Então veja, eu estou dando um exemplo de uma santa que recentemente foi santificada pela nossa igreja, como exemplo para nós entendermos. Se o pão é Cristo, se aquela pessoa, aquele homem fala: feliz o homem que come o pão no reino de Deus, né? Ou seja, que testemunha Deus aonde você está. Como? Como Cristo amou. Então, irmãos, esta noite que a gente fez esse clamor a Deus, e essa palavra de Deus, ela vem apenas para nos relembrar o domingo, o primeiro dia da semana. Porque nós fomos chamados para ser santos. Por quê? Porque só Jesus é o santo dos santos. Então, quem recebeu a vida dele, não é? Então é chamado a ser santo. E como é que eu vou ser santo? Esvaziando de mim. Falamos tudo isso no domingo. Como é que se esvazia, padre? Sem passar pela porta estreita não dá. E Jesus disse: fazei todo o esforço possível para passar pela porta. A porta estreita são as tribulações que chegam na sua vida. Qualquer uma. Desde doença, morte, perseguição, pobreza, não é? Indiferença, seja lá o que for, é tribulação. Então, passar como? Como Cristo, com Cristo e em Cristo. Uma coisa é eu passar pela tribulação com Cristo, outra coisa, eu posso passar pelas tribulações sem Cristo. Então, quem é que passa sem Cristo? Quem faz o pão da sua vida? Você. O pão da minha vida é a minha mãe. O pão da minha vida são meus filhos. Tá? E veja, até esses que não têm Deus como Senhor, não dá boas coisas para os seus filhos. Jesus mesmo falou. Uma pessoa que é mau, um bandido, ele também dá para os filhos dele, que é o pão deles é o filho. O pão deles talvez no máximo é o filho. Ele vai dar o melhor para o filho dele. Agora, você imagina Deus que nos criou, e que Ele é o nosso pão maior. O que Ele nos dará? Ele nos dará a vida dele. Então, feliz é aquele ou aquela que se esforça para que Cristo seja o tudo na sua vida. Eu acho que, para terminar aqui, de verdade, o nosso grande ensaio é aqui nesse mundo. Acho não, tenho certeza. Qual é o ensaio? No primeiro momento, nós precisamos e dependemos dos nossos pais. Depois a gente precisa sim, na vocação encontrada com Deus, tá? Trabalhar e a gente conseguir nos sustentar com a graça dele. Ponto. Dito isso, a partir daí, e não precisa ter muita idade não, já pode ser um jovem pensando assim, começar a se desapegar de tudo neste mundo. Começando por quem? Pela sua própria vida. E se desapegar da vida não significa que você não vai cuidar da sua saúde. Vai e precisa. Não significa que você não vai ter uma certa vaidade. Não, precisa ter. Outro dia falaram para mim que eu preciso comprar umas roupas novas. Está tudo certo. Eu também concordo. Eu concordo mesmo. Você vai ter roupa aí que eu estou usando há 5 anos. Tá? Mas está tudo certo. Enquanto está vestindo em mim, está tudo certo. Tá bom? Então, olha só. A gente tem que se cuidar, né, gente? Mas não se apegar, não fazer isso o pão da minha vida. Mãe, poxa vida, quem é que não ama uma mãe? Principalmente que teve ali uma mãe super, que educou a gente na fé. Oh meu Deus, é uma coisa divina, é bíblica. Honrai pai e mãe. Eles são sagrados. Poxa vida, é claro que a gente vai amar e deve amar o pai e a mãe, mesmo que eles entrem,
faleceram já, amar sempre. Mas não fazer eles o pão da minha vida, não. É um treino. E qual é o treino? Rezar. Ascese, lembra da ascese? É todo um exercício de esvaziamento de mim. Então eu achava que se um dia o meu pai ou a minha mãe morresse, eu não ia aguentar não. Bom, um já foi, estou aqui, ó. Por que eu estou aqui? Porque eu fui entendendo na oração, na entrega, no exercício, nesse laboratório de vida, que o meu pai, por mais bacana que esse homem nesta terra foi, e olha, eu louvo a Deus, olha, pelas muitas vezes as broncas que o meu pai me deu. Meu pai foi um homem, ele não era muito, não gostava desse negócio de ficar dando beijinho nele não, mas foi um baita de um pai. Foi um pedaço meu que foi embora, meu, dos meus irmãos, da minha mãe então nem se fala. Mas por que que a gente está em pé? Pelo menos eu digo por mim, eu não sei por eles. Porque Cristo passou a ser a minha joia maior, onde eu comecei a admirar mais a Deus do que o meu próprio pai. E olha que o meu pai, até os meus 6 anos de idade, eu tenho prova viva disso. Eu, em todas as fotos de álbum de infância, minha mãe deve estar nos assistindo, ela sabe disso. E que foi motivo para minha mãe ficar chateada por muito tempo. Eu não ficava do lado da minha mãe, eu só ficava grudado do lado do meu pai. Meu pai era o meu herói. Meu pai era o melhor para mim, coisa de criança, mas era. Aí você imagina você perder esse tesouro da sua vida. Não tem como pensar, dói. É igual uma mãe pensar em perder um filho, dói demais. Até que, antes do meu pai falecer, eu já estava tendo um acompanhamento, porque ele veio na minha vida. Quem? O pão maior. Gente, eu comecei com 21 anos de idade, a trocar festas de casamento, que naquela época era a coisa mais gostosa que tinha, era quando os primos casavam, porque a gente ia comer bolo, porque a gente ia encontrar toda a família, era bom demais, e era a nossa geração que já estava começando a casar, então era muito bom esperar a primaiada toda se casar, era muito gostoso, Cícero. E aí, foi na época que eu comecei a ter encontro com Cristo, aonde? Na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E não é que eu fui o único de casa que comecei a deixar minha família muito triste, inclusive meus parentes de longe, porque eu trocava o casamento de família, festas de aniversário, ok? Que eu não perdia, porque era o pão da minha vida estar com a minha família, era o pão da minha vida. Eu comecei a trocar para ir aonde? Nos encontros Alegrai-vos, no Pacaembu, com o Monsenhor Jonas Abib, porque eu queria ver o Monsenhor, porque eu queria ver o Dunga falando de quê? De Cristo. E eles falavam de uma maneira que naquela época, como eu vi hoje a palavra do Ricardo Sá falar, foi um kairós na minha vida. Foi um Espírito Santo que foi fecundado. E eu não queria saber de pai, de mãe, de prima casar, nada. Eu queria era ouvir falar e estar perto de quem estava vivendo Jesus. E até a questão de namoradas começaram a mudar na minha vida, não é? Então veja, o que é isso? É quando os pães da minha vida, eu estou falando um exemplo, meu, começou a não ser mais o pão maior, não foram mais o meu pão maior, e que no primeiro momento traz sim aborrecimento para a casa da gente, porque os pais, o que os pais querem? Que o meu filho me ame, que eu seja o primeiro amor da vida deles. Não é não, e minha mãe sabe, a minha mãe hoje, ela sabe porque ela também vem galgando o primeiro amor da vida dela, que era antes o meu pai. O meu pai era um grande amor da minha mãe, primeiro namorado, o único namorado com quem ela casou e não quer mais saber de homem nenhum. Com 50 e poucos anos ela podia até encontrar alguém, ela não quis mais, e hoje ela está com 76, ela falou, eu guardo na lembrança o grande amor da minha vida nesta terra, porque o grande amor da minha vida hoje é o meu Senhor. Então assim, é um galgar dia a dia, é um treino.
pão da vida é Cristo. E a gente precisa treinar isso, porque nós vamos embora daqui. E nós não vamos levar mãe, pai, cachorro, filho, filha, nem casa, nem dinheiro, nada. O que nós vamos levar? A esperança, a fé, e saber, a esperança é que na hora que eu partir, só eu sozinho, não é amigo, não é amigo, não é assessor, nem assessor, nada, sou eu que vou estar ali. E quem é, na minha esperança, quem vai aparecer na minha frente? O meu amado. O meu amado. Aquele que eu fui trocando as coisas do mundo, devagarinho, fui diminuindo as minhas horas de gastar a minha vida para o mundo, para gastar a minha vida com Ele. Aí na hora da plenitude da minha vida, eu quero o meu amor. O meu amor, Yeshua, me leva para a graça do trono. Não é assim? Então veja, esse é o treinamento. E é isso que o Senhor está chamando a mim e você. Ele não obriga a fazer isso, mas Ele deu o recado. Quem estiver vivendo nesse mundo, vocacionado, e está fazendo da sua vida e dos seus o pão maior, desculpa, mas ele já acabou de falar o que. E essa desculpa é para mim também. Opa, tu fostes vocacionado para ser boca de Deus, e viver e testemunhá-lo aqui nesse mundo. Ai de você, senhor padre. Primeiro, se você falar algo que Cristo não queira que seja dito. Ai de você, se você falar tudo bonitinho de Deus, mas não na sua vida mesmo, particular, onde o povo não está vendo, você fazer outras coisas como o pão da tua vida. Imaginou uma coisa dessa? Porque qualquer padre hoje, aqui é fácil, eu estou com o microfone, eu ponho o meu semblante em Cristo e falo para você. Na hora que eu desço, vocês vão para a casa de vocês, a maioria tem sua família, a maioria tem o seu aconchego, a sua carícia, o padre não tem. Aí o que acontece? Ele pode, se ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer qualquer coisa escondido. Ele pode ter um caso com alguém, ele pode ter alguma coisa escondida, ele pode alimentar uma solidão dele de alguma maneira. Pode ou não pode? Pode, ué. É um ser humano igual a vocês. Agora, a questão é a seguinte: é a minha consciência com o meu amado. Porque no dia que o Senhor aparecer definitivamente na minha vida, eu talvez não irei, por causa do quê? Dos meus pecados domésticos. Falou muito bem, pregou muito bem, orou no poder. Olha a primeira leitura, foi o ministério que Deus me confiou. Mas se eu não tiver a vida de Cristo no 100% da minha vida sacerdotal, no 100% não é aqui só, aqui é uma parte mais importante, mas ao descer os degraus, e quando der a despedida de vocês, eu tenho que continuar sendo padre, e isso eu vou ter que prestar contas, e isso cada um de vocês também, que foi vocacionado. Você está entendendo direitinho o que o padre está falando? Então, quem precisa treinar para que o pão da minha vida maior seja o meu amor. Como é que eu vou ser? Gastando minha vida nele. No começo vai ser sacrificante um pouquinho, mas depois, como Santa Mônica, eu não te procuro mais pedir para o meu filho Agostinho. Eu te procuro porque não consigo mais ficar sem o meu amor. É isso que a minha mãe está vivendo, é isso que eu estou procurando viver, é isso que eu quero e espero do fundo da minha alma como padre, que todos vocês aqui tenham Cristo como o maior amor da vida de vocês, mais de quem é mãe aqui, mais do que os filhos de vocês, para que um dia vocês anseiem, se for preciso, até morrer, para logo estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que amor doido, é que nem uma mocinha, quando vê um bonitão, um leãozão bonito na frente dela, ela não vê a hora de estar com ele, não é verdade? E a gente também, quando olhava para uma mocinha, que a gente gostava, pelo amor de Deus, não é? Aqui chegava a dar até saliva doce na boca da gente. Você já viu saliva doce? Tem uma música, saliva doce, doce. Pois é, saliva doce o que é? Tem duas maneiras de saliva doce.
Você já deu uma paulada no dedo, sem querer? Foi fechar o vitrô, aqueles vitrô antigos, assim, pá! Aí, na hora que você vai salivar, pode reparar, bate no dedo para você ver. Você vai ver que vai vir na saliva, sabe? Não tem gosto nenhum, nada. Mas na hora da dor, não sei se o fígado joga alguma coisa para fora, que vem um gostinho doce na boca, de tanta dor. Então essa é uma maneira de vir a saliva doce. E a outra? Quando eu vejo ela, né, minha gatinha, lembra? No mês passado, coisinha mais fofa, que mulherão. Aí a saliva da gente ficava doce. É que hoje para mim o que me saliva doce, além, né, da Nossa Senhora, Mãe de Jesus, é o meu Parmeirinha. Palmeiras, está indo bem demais, está indo bem demais. Dá licença, pode passar. Pois é, então gente, é isso. Vocês não gostaram dessa conversa, né? Essa não foi boa, né? Mas tá bom. Então é isso, gente. Busque o seu Senhor na oração, para que Ele seja o meu Jesus. E aí quando Ele for o seu Jesus, o outro passou a ser também o alvo da sua vida. Amém? Amém. Coloquemos tudo isso na mesa do Senhor. Peça à Virgem para que te acompanhe no caminhar junto a Cristo. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Preparemos o nosso altar, irmãos. Coloque seu sacrifício diante do Senhor.